Saudoso pastor Genival Bento. O pastor que quando começa a chorar é sinal de que Deus está falando com ele e com a igreja e a glória desceu na casa. Vem comigo em mais um resumo de vídeo. Saudoso pastor Genival Bento é um pastor que também não fez muito rodeio. Já iniciou sua mensagem lendo o texto que era em 1 Samuel, capítulo 30, do verso 10 ao verso 13, novamente uma pregação falando sobre o rei Davi. O pastor Genival Bento já começou a pregação lendo a palavra e depois ele mencionou seus agradecimentos. Tudo isso levou cerca de 8 minutos. O tema central de sua mensagem foi instrumento central inesperado. Ele iniciou dizendo que a nossa criação foi perfeita, mas a entrada do pecado nos danificou e nos afastou de Deus. E ele falou que o projeto de salvação veio através dos judeus. Uma vez que ele fala que o projeto de salvação veio pelos judeus, ele dá o nome de Plano A, que está lá em Gênesis 12, 3. Agora bora. Na época de Abraão, isso ele pregando, o Egito foi o seu auxílio, pois Abraão entrou lá praticamente com o que tinha e saiu rico. Ele falou que o medo é um sentimento que vem desde o início da criação, desde Adão e Eva. Quando Deus desceu, que foi procurar Adão e Eva, os dois estavam escondidos, porque tinham comido do fruto e estavam com medo de Deus. Cadê você, Adão? Estou aqui, estou escondido porque eu estou com medo. Eu estou sem roupa. Você viu só isso? O medo tira o conceito da razão. Agora ele vai falar de Davi. Quando Davi fica com medo, porque Saul vai persegui-lo para tentar matar por causa de ciúmes e inveja, o medo tirou o conceito e a razão de Davi. Davi esqueceu que ele tinha derrotado o gigante, que ele tinha matado o leão, que ele tinha matado o urso. Ele esqueceu de tudo isso e ele foi fugir. Ele fugiu de Saul. Quando Davi, com medo, fugiu de Saul, acaba promovendo a morte de mais de 80 sacerdotes. Ele agora se fingiu de louco na presença de quem? Dos filisteus. Quando ele sai de lá, até porque o rei falou, eu já tenho tantos loucos aqui, trouxeram mais um. Agora Davi entra onde? Numa caverna. E a Bíblia diz, segundo o pastor, que lá na caverna, cerca de 400 homens, que ninguém dava nada, que ninguém queria, vai se juntar a Davi. E esses homens se tornaram os homens mais poderosos de batalha, de guerra que Davi teve. O grupo chegou até 600 homens. E ele e seus homens vão se aliar, se ajuntar, se aparelhar com os filisteus. Agora bora lá. Com todo esse medo, mesmo fugindo, Deus ainda era na vida de Davi. Deus era com ele. No dia da guerra que ia ter de Filisteu contra Israel, os filisteus não deixaram Davi, que era aliado deles, batalhar a batalha contra Israel. E o pastor frisa dizendo que se nessa batalha Davi tivesse ido contra Israel, provavelmente Davi nunca teria sido rei de Israel, porque ele estaria lutando contra um princípio, o seu povo, a sua nação. Então, Deus não permitiu ele participar. E ele contou um pouco do seu testemunho, pastor Genival Bento. E ele diz o seguinte: se você está passando por luta, está passando por prova, aguenta calado, porque Deus tem coisa maior para você. O pastor Genival Bento acabou, no meio da ministração, derrubando um copo de vidro
E de um jeito meio engraçado ele falou que colocar um copo de vidro no púlpito de um pastor pentecostal é um perigo grande. Mas ele continuou a pregar. O pastor falou o seguinte: tá cansado? O recado é: só não pode desistir. Ele conta como Davi voltou por não permitir lutar essa batalha, encontrou sua cidade destruída, suas esposas e seus filhos tudo levado. E ele vai perseguir esse povo e chega a um lugar chamado Besor, Vale de Besor. Sem direção, sem bússola, sem GPS, Deus permitiu um homem adoecer e ficar para trás. E os homens de Davi levaram este homem até Davi. E Davi descobre que ele era egípcio, escravo de um amalequita, que era quem tinha levado o povo embora. E ele diz que foi abandonado pelo seu senhor, porque após ter adoecido, não servia mais para nada. Depois de 3 dias e 3 noites com fome e com sede, foi encontrado pelos servos de Davi, que o alimentaram, e agora ele estava perante Davi. E Davi o interroga dizendo: cadê este povo? E ele fala: se você não me matar, eu levo você até onde está eles. E assim Davi fez. Esse homem leva Davi onde o seu inimigo estava. Davi recupera as mulheres, as crianças e todo o despojo e dividiu com eles. Ele eleva a sua mensagem a Jesus. Quanto mais a chama, mais incêndio há. O que era para ser do povo de Deus, agora se tornou missão de nós que somos gentios: transmitir a palavra de Deus a toda a criatura da terra. O pastor Genival falou que foi atraído por Deus não para ficar rico, para cobrar cachê, e sim para causar dano ao inferno. E foi uma mensagem poderosa e abençoada. Que Deus continue abençoando grandemente a vida do pastor, Genival Bento.